Oi, gente. Eu vim aqui contar a minha experiência, contar o meu testemunho de vida através da intercessão da minha mãe, Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de novembro de 2020, eu precisei fazer uma tomografia. Eu já vinha sentindo dores de cabeça, fortes dores de cabeça, há 2 meses. Essas dores, elas persistiam, não eram tão fortes. E no mês de outubro, eu passei todo mês sentindo dor de cabeça. Só que eu imaginava ser enxaqueca normal, eu já sinto enxaqueca há algum tempo. Então, eu ficava me medicando mesmo em casa, tomando os remédios que eu já tomava para enxaqueca, só que não cessava. E no dia 13, eu precisei fazer essa tomografia para mim poder mostrar o meu médico, né, o médico que já me acompanha. Foi quando eu não me senti tão bem, eu não estava bem. Um dia antes, eu tinha acordado com uma dor no meu braço direito, uma dor muito forte. Era um formigamento e uma dor muito intensa. E eu procurei a minha cunhada, onde ela fez uma fisioterapia no meu braço, só que eu não imaginava que isso tivesse alguma coisa a ver com a minha cabeça. No dia seguinte, eu acordei com forte dor de cabeça, foi quando eu fui fazer a tomografia e a dor no meu braço e o formigamento persistia. Eu cheguei na clínica umas 8 horas e eu já não estava me sentindo tão bem. Eu sentia dor, eu acreditava que eu estava com febre, porque eu já sentia um pouco do meu corpo um pouco fraco. E aí eu fiquei aguardando me chamarem para fazer a tomografia. E eu não aguentava ficar sentada, eu estava inquieta, porque minha dor era muito forte. E eu saí da clínica e fiquei andando na calçada, porque eu não aguentava ficar sentada. E teve um momento que a minha irmã chegou. Ela chegou por volta de 11 horas, ela saiu do trabalho e foi me ver. Eu não havia chamado ela. E detalhe, era dia 13 isso. E eu costumo vestir branco dia 13 porque eu me vejo como filha de Nossa Senhora de Fátima e todos os dias 13 eu tenho a devoção de vestir branco, de ir à missa e de passar o meu dia em oração por a paz mundial e pela devoção à Nossa Senhora. E nesse dia eu estava muito ruim mesmo. Eu andava para lá e para cá. Chegou o momento que eu sentei na calçada porque eu não aguentava o frio da clínica e eu não aguentava a minha dor. E a minha irmã foi falar na recepção para que me chamassem. E aí logo me chamaram. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, tinha uma cama. E eu pedi para a enfermeira que, por favor, me permitisse deitar na cama, porque eu não estava bem. E me desse um cobertor, porque eu não estava bem. E aí ela me deu, mas logo eu fui fazer a tomografia. Eu fui levada para fazer a tomografia. Quando eu saí, eu não saí muito bem, eu não estava realmente bem nesse dia. As dores eram muito fortes. E eu saí do exame e fiquei aguardando, porque o médico falou que em 30 minutos, 20 minutos saía o resultado, só não saiu o laudo. E aí eu recordo de ter me levantado para pegar o exame e até onde eu me lembro, só vai até aí a minha lembrança. Eu me lembro de ter desmaiado na clínica. Só que a história tomou outro rumo, que aí minha irmã vai explicar a vocês. Estávamos aguardando o resultado, até que saiu, e em seguida saímos da clínica, ela estava com fortes dores, resolvemos ir ao regional. Ao caminho do regional, era próximo à clínica. Antônia já não estava tão bem, eu percebi que ela não estava bem, perguntei se ela realmente tinha condições de ir a pé, e ela afirmava que teria.
Nós andamos tipo 15 metros. E eu percebi que ela estava ficando fraca, veio a desmaiar, ela não chegou a cair porque eu percebi a fragilidade dela e a segurei. E vieram alguns amigos, né, algumas pessoas que estavam próximas, eu digo assim amigos porque tornam-se amigos essas pessoas, uns anjos, e nos ajudaram. Nos levaram até o regional, ela chegou desacordada, fizeram os procedimentos para reanimá-la e ela acordou e em meio à entrevista, para proceder o atendimento, ela tornou-se a desmaiar novamente. E isso, em seguida, ela foi atendida e o médico teve a suspeita dela estar com meningite. Devido à dor ser muito localizada na parte posterior da cabeça, e ela sentia fortes dores a ponto de não conseguir flexionar o pescoço. E com esse quadro de desconfiança de ser meningite, também pela dormência, a falta de força nos membros, que o médico segurava o braço dela, ela já caía, ela não conseguia sustentar de forma alguma, tanto o braço quanto a perna. E nós ficamos isoladas. Ficamos no isolamento por 24 horas em observação para ver qual seria a reação dela. E por 24 horas, nesse isolamento, nós ficamos e ela não houve melhora em termos de dores, em termos de vários fatores. Além da dor da cabeça, também os movimentos. E ela não conseguia enxergar muito bem. Não ficava muito nítido a imagem das pessoas com quem ela estava conversando. E com quem, até mesmo de mim, ela não conseguia me perceber. Ela sabia que eu estava ali por conta da minha voz e a convivência. E ficamos lá por 24 horas, nesse isolamento, até que o médico fez o exame e a gente tinha que esperar esse resultado. Então, nós fomos para um outro isolamento, em outra área, na clínica médica, e ficamos lá, até a quinta-feira. Nesse decorrer, Antônia, ela só se alimentava através de minhas mãos, banho também, toda a função fisiológica dela era movida por alguém que a ajudava. Ela não conseguia. Então, ela teve muita ajuda, tanto minha quanto os médicos, a equipe de enfermagem também muito boa. Em meio a esses 5 dias, elas fez vários exames. Um deles, o primeiro, foi uma tomografia, onde ela fez, uma ressonância. Ela fez essa ressonância, ela saiu a fazer, porém não deu certo porque ela estava usando um aparelho. Só que detalhe, ao se deslocar do exame para a volta do quarto, ela desmaiou. E esse quadro de desmaio dela se tornava assim, durava uns 10, 15 minutos. E os médicos reanimavam, mas ela ficava ali desacordada. Só que os sinais vitais, todos ótimos, todos bons. Porém, ela desacordava. Aí ela tornava, quando ela voltava com fortes dores e sem saber muito o que tinha acontecido. E assim, passamos alguns dias, depois fomos fazer novamente outro exame, onde ela precisou se deslocar e de novo ela tornava a desmaiar. É tanto que todas as vezes que ela precisava sair do quarto, eu já ficava aflita, porque eu já esperava um desmaio. Mas ela logo vinha a tornar, e os médicos, assim, muito prestativos, deu tudo certo. Porém, apesar de toda assim, a minha fragilidade, que eu fiquei fragilizada, eu não mostrava a meus familiares porque eu tinha que dar suporte a meus pais. E também eu tinha muita confiança, eu sabia que no final ia dar tudo certo. Todas as vezes que eu falava com ela, eu passava essa certeza, porque eu realmente tinha essa certeza que ela ia ficar bem. Ela ficava aflita, será se eu vou andar? E eu ficava, não se preocupe, porque você vai ficar bem, porque eu tinha certeza. Eu tinha confiança dentro de mim. Quando saiu o diagnóstico que ela estava com um tumor benigno na meninge, um meningioma,
muitas pessoas que vinham me procurar para saber informações em relação a ela, já orientava, será que não é necessário fazer uma cirurgia? Que infelizmente tem pessoas que tiveram esse tipo de vinda até a mim. Porém, eu tinha segurança e já descartava, falava não há necessidade, até porque o médico já havia falado. Eu falava, olha, isso aí não está fora de cogitação, graças a Deus. E se passaram alguns dias, os 5 dias, saímos do isolamento, fomos para o quarto, para a enfermaria. Quando fomos à enfermaria, ela ainda estava com dificuldades. Ela não andava, não tinha força suficiente nos membros. Isso na quinta-feira que nós chegamos. Mas no outro dia, ela ainda permanecia com a falta de força, mas já mostrava alguns sinais de força no corpo. Poucos mesmo, mas mostrava. Até a sensibilidade dela já havia voltado. Quando eu estava no isolamento, eu não enxergava bem. Na verdade, eu não enxergava quase nada. E não enxergava ninguém. Eu nem mesmo enxergava minha irmã. Só que eu sabia que ela estava comigo. E eu só conseguia pensar nos meus pais. E porque eu não queria preocupar ninguém. Eu não queria preocupar principalmente meus pais. Então, eles, minha família e meus amigos passavam muito assim na minha cabeça. Só que eu sou uma pessoa que eu acredito muito, muito em Deus, muito nos propósitos de Deus. Eu não enxergava. E isso me deixava muito, muito confusa sobre o meu futuro. Nós rezávamos o terço todas as noites. E eu segurava uma Nossa Senhora na mão. E ela me dava a certeza de que eu ia me curar. Era questão de tempo. E no início, eu não conseguia rezar o terço. Então, minha irmã dizia assim: eu rezo e você diz amém. E eu só consegui dizer amém. E em alguns momentos eu não conseguia dizer amém. E ela dizia por mim. Mas nós rezávamos todos os dias. E nós acreditávamos. Eu tentava não me abalar e eu tentava mostrar a ela isso porque eu sabia que ela estava sendo forte por mim. E eu sabia que eu não estava forte, mas que eu precisava ser. E aí teve um dia, uma quarta-feira, eu acredito, porque eu não me recordo muito bem os dias assim que aconteceram os episódios, mas na quarta-feira, numa oração, eu pedi a Nossa Senhora de Fátima. Eu só disse isso, e na minha cabeça, porque no início do terço, minha irmã sempre deixava um momento para a gente entregar o terço. E eu não gosto, há muito tempo eu não rezo por mim, eu rezo pelos outros. Já faz alguns anos que eu não rezo por mim. Eu sempre rezo pelos outros, porque eu me sinto muito abençoada, muito grata a Deus por tantas bênçãos que eu já recebo. Mas eu pedi por mim. Eu pedi: mãe, por favor, me permita enxergar, me permita ver minha irmã, me permita ver quem está cuidando de mim, porque eu só via vultos. E é muito ruim você viver na escuridão. E na quinta-feira, quando o médico chegou, quando eu acordei cedo, o médico chegou. E eu nem tinha percebido que eu estava enxergando. Eu percebi quando eu vi meu médico, porque eu reconheci a voz dele. E aí eu disse que eu estava vendo ele. Eu estava enxergando. Era um pouco confuso ainda, era um vulto mais claro, mas eu estava enxergando, eu enxergava o verde da roupa dele. E eu ficava me segurando para não chorar, porque eu queria guardar para mim e Nossa Senhora.
Porque eu sabia que era o começo da graça. Eu sentia que era o começo da graça. E eu ficava, logo quando o médico saiu, eu olhei para minha mãe e disse para ela que eu estava enxergando e disse assim, me dá Nossa Senhora, porque eu não estava com ela na mão naquele momento. E eu segurei, fiquei um tempo assim, só eu e ela, eu agradecendo por essa graça, que foi um dos primeiros milagres. Como a minha irmã falou, eu perdi a força, eu perdi o movimento do meu lado direito. E eu sou atleta de corrida. Eu amo correr. Então, quando eu me vi tendo que ser cuidada, alimentada, limpada, tudo por alguém, eu me sentia tão assim. Eu não vou dizer um nada, porque eu sou filha de Deus e eu sei que Ele, acima de tudo, me ama. Mas era difícil para mim, era muito difícil para mim. E eu olhava para ela e perguntava, Lezinha, eu vou andar? Eu vou correr? E ela dizia, vai, você vai, porque ela tem muita fé. Você vai correr, você vai andar ainda. Tem que ter paciência, Tânia. Uma coisa de cada vez. Você não estava vendo, você já está vendo. E graças a Deus, chegou o resultado do exame da meningite, tinha dado negativo, graças a Deus. Só que aí começou um outro sofrimento, porque era para saber o que eu tinha. Porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu sentia fortes dores de cabeça. E ninguém sabia explicar porque eu não mexia o meu lado direito, ou porque eu sentia tanta dor de cabeça, ou porque eu desmaiava. E isso me deixava inquieta. Mas eu só pedia assim, Deus, eu não sei porquê, eu não sei, mas faz o que o Senhor quiser. E me dá forças para aceitar o que o Senhor quiser. E aí vinha, todos os dias vinha alguma coisa. Logo depois teve o exame. E aí deu o resultado que eu tinha um tumor na cabeça. E eu não chorei. Eu brinquei. Eu disse, tá bom, eu pensava que eu tinha um parafuso frouxo, eu tenho um tumor, tá bom. Mas Deus sabe o que passava na minha cabeça. E aí, mas é um tumor benigno, é pequeno, o médico disse, é menor que um grão de arroz, não vai lhe fazer mal, não vai lhe incomodar em nada, não é ele que está causando. E mais uma vez, o que é que está causando minha dor de cabeça? A minha dúvida. Meu Deus, o que é? E todas as noites nós rezávamos, todas as noites nós rezávamos o texto. Todas as noites eu me entregava a Nossa Senhora de Fátima. Todas as noites eu me entregava de corpo e alma para que ela me entregasse, me embalasse e me entregasse a Jesus. E na semana seguinte, os médicos já pesquisando várias doenças, pesquisando doenças autoimunes, pesquisando epilepsia. E eram só notícias assim que chegavam. Podia ser epilepsia, podia ser alguma doença autoimune, podia ser HIV, podia ser tanta doença. E eu fazendo exames e tirando sangue de mim, e fazendo vários exames. E eu sabia que não ia dar nada. Eu sentia que não ia dar nada. E eu pedia que não desse nada. Porque eu queria só minha cura. Mas eu queria voltar a andar. E eu não andava, não me movimentava. Na quinta-feira, a médica foi me examinar. Era à noite. E ela testou, fez o mesmo teste de todos os dias, de força. Pediu para mim levantar o braço direito. Eu não levantava. O meu cérebro entendia que era para eu levantar, mas eu não conseguia.
e nem a perna. Ela passava a caneta nos meus pés e eu não sentia. Ela beliscava e eu não sentia. E eu olhei para ela e disse assim, perguntei, doutora, eu vou voltar a andar? Eu vou voltar a correr? E ela disse assim, Antônia, a gente está fazendo o possível. E eu vi que, assim, poderia ser um não aquilo. E eu não aceitava o não. Porque eu acreditava que eu ia andar. Eu acreditava que eu ia andar. Que era questão de tempo. E eu pedia para minha irmã colocar em mim as minhas meias de corrida, porque eu me sentia mais forte, não sei. Me encorajava, parecia que... Eu sabia que eu não ia sair correndo nem andando de uma vez da cama, mas me fazia lembrar de quando eu corria. Isso me acalmava. E nessa noite, mais uma vez, nós rezando o terço, eu pedi pela segunda vez a Nossa Senhora. Ao entregar o terço, eu pedi assim, mãezinha, porque eu sempre chamo de mãe. Mãezinha, a senhora tudo pode. Se eu pedir à senhora, o filho da senhora vai me atender. Se eu for digna, me permita andar. Me permita andar. Eu não pedi para que eu me movimentasse do lado, eu nem lembrava do meu braço. Eu só pedi para que eu andasse. Porque eu preciso tanto das minhas pernas para fazer tanta coisa que eu faço hoje. Tanta pessoa que hoje eu consigo, de certa forma, ajudar um pouco através do que eu faço. E eu pensava nessas pessoas. E essas pessoas me mandavam mensagem. Eu recebi mais de 400 mensagens no Instagram. Eu recebi muita mensagem, muito carinho no WhatsApp. E eu não acompanhava, minha irmã era quem me falava, me mostrava. E as pessoas estavam rezando por mim. E tinha muita gente rezando por mim, tinha uma corrente rezando por mim. Todos vocês estavam rezando por mim. E eu acreditava na força da oração. E eu acreditava na intercessão do Maria. E eu acreditava que ela podia fazer. Ela podia pedir a Jesus e eu conseguiria alcançar essa graça. Então eu pedi, por favor, mãe, me permita andar. Na sexta-feira, eu fui visitada à noite. Foi à noite. Durante o dia eles não foram, se foram, não recorrem. Mas na sexta-feira, à noite, eu fui visitada pelo o neuroclínico. E ele pediu para que eu levantasse o braço direito. E eu levantei. Ele pediu para que eu levantasse a minha perna direita. E eu levantei. Eu não levantava com a esquerda, mas eu levantei. Ele fez cócegas nos meus pés e eu senti. E eu me segurava para não chorar ali, porque ninguém saberia entender se eu fosse falar, talvez. E a médica olhou para mim e disse assim, eu estou passando por mentirosa, porque até ontem essa menina não mexia nada. Ela não mexia, doutor. E o doutor olhou para mim, riu e disse, mas hoje ela mexe. E logo, logo ela vai se recuperar. Isso é uma enxaqueca. Foi a primeira vez que ele falou em enxaqueca. E os dias foram passando. Eu agradeci nesse dia, nessa noite, eu agradeci tanto no texto. Eu só agradecia. E porque era uma briga, era um duelo. Eu sabia que era uma batalha. Eram muitas notícias que vinham da parte da medicina. Os médicos suspeitando, procurando doenças. E eu acreditando na cura e pedindo a intercessão de quem sempre me ajudou, de quem sempre me guiou.
e de quem cuida e ampara todos nós, porque ela é mãe, ela cuida, ela ampara, ela nos embala e nos entrega a Jesus. E Jesus cura a gente. Jesus cura. E desde esse dia eu fui melhorando. No dia seguinte eu já me movimentava mais ainda na cama. Creio que com 2 dias eu já estava sentando, e aí eu já, acho que no segundo ou no terceiro dia após eu voltar meus movimentos, eu já tomei banho no banheiro. Foi a primeira vez que eu fui na cadeira de rodas, mas eu estava sentada, isso era uma vitória. E minha irmã pacientemente me tirava da cama ainda nos braços, porque eu não tinha força para me levantar. Mas eu estava feliz porque eu sabia que eu estava conseguindo. E todo dia era uma vitória, porque eu ia para a cadeira, eu tomava banho no chuveiro, sentada, mas eu tomava banho. E depois eu já sentava na cadeira, já não era só na cama, mas na cadeira. E teve um dia que eu comi com minha própria mão. E eu fiquei tão feliz. Foi um dia. Eu não sei dizer que dia foi. Se foi uma quinta ou uma sexta, não me interessa. Mas eu tava tão feliz porque eu estava comendo com minha mão. Eu conseguia comer com minha mão. Eu conseguia sentar. E eu conseguia ficar de pé, mesmo ainda não andando. Mas a minha fé aumentava sempre. Porque em momento algum eu imaginei que eu não fosse parar, que eu fosse paralisar, que eu fosse... Mas a gente tem pressa, a gente nem sempre sabe esperar o tempo de Deus. E é tão difícil você esperar o tempo de Deus quando vem tanta notícia. Você com 28 anos, você é totalmente ativa, você é atleta, você que tenta mudar a vida de mulheres, falando de empreendedorismo, de empoderamento, e você sem poder se movimentar, você sem poder correr e fazer o que você mais ama, você numa cama de um hospital há tantos dias. É difícil você se manter tão forte. E eu sabia que eu não era uma fortaleza absoluta, porque eu estava doente. Eu tinha um tumor. Podia ter qualquer doença, e eu não sabia o que eu tinha. Mas foi a primeira vez que o médico falou enxaqueca. Isso é enxaqueca, é um tipo de enxaqueca. E os dias foram passando, eu fui melhorando. E já fazia acho que 13 dias, ao todo 14 dias, não sei, da minha internação. Nesse dia eu chorei. Nesse dia eu chorei muito. Porque eu estava cansada. Eu estava muito cansada. E eu disse à minha irmã, ela me deixou no banheiro para eu poder fazer minhas necessidades. E saiu. E eu tentando chorar rápido para ela não me ver chorar, mas aí ela abriu e me viu chorar. E eu fiquei triste porque eu não queria que ela me visse chorando, porque ela estava tão forte do meu lado. Ela só ia em casa tomar banho e voltava. Ela estava internada comigo, eu sei que ela estava cansada. E eu sei que eu estava fazendo com que ela ficasse cansada. E eu estava me sentindo péssima, porque não é falta de fé, mas a gente também se sente fraca às vezes. E eu queria alguma coisa. Eu tinha me arrumado um dia antes, porque eu já estava andando. Então eu pensava, não, eu vou ter alta. E ela tinha me arrumado para sair. A gente fez até uma foto, que a gente estava na expectativa da alta. E não veio. E nesse dia eu estava cansada. Foram tirar sangue e minha veia já não suportava, já estava toda roxa. E aí o médico, o rapaz lá, o enfermeiro, disse, eu posso tirar da sua artéria? Eu disse, tire, se Deus você quiser. Eu já não ligo.
Aí ele disse, não, mas calma, é pra gente descobrir o que você tem. Eu disse, não, eu sei, pode tirar. E aí ele disse, é porque dói muito. Eu disse, eu sei, mas pode tirar. E aí ele tirou. E nesse dia eu contava as horas para minha irmã ir para casa tomar banho para poder chorar, porque eu só queria chorar. Chorar, chorar, chorar. E eu chorei. Chorei muito. Nesse dia, eu até comentei com os meus amigos, através da rede social, que eu disse, hoje eu vou me permitir chorar, porque eu já não aguento mais. Não era que eu estivesse desistindo, mas eu estava cansada. Nesse dia eu precisei tomar glicose, eu precisei tomar um monte de medicação. Era minha família preocupada, era meu marido preocupado, era o mundo preocupado comigo. E eu sentia que eu só estava dando problema, para as pessoas. E nesse dia eu chorei muito. Eu disse, eu vou aproveitar que minha irmã saiu e vou chorar mesmo, porque eu estou cansada. E é tão engraçado, Deus é tão bom. Quando a gente chora nos braços de Deus, Ele enxuga a gente, Ele cura a gente e Ele nos deixa mais forte. Eu tive a sorte, eu tive o privilégio de ser internada, de enfrentar um irmão de rua, seu Raimundo. E durante mais de 10 anos da minha vida, eu trabalho com irmãos de rua. Com esse trabalho. E eu amo. Deus sabe que eu amo trabalhar com isso. E eu tinha um irmão de rua de frente à minha cama. E ele não era orientado, ele não era consciente. E ele era abandonado lá. E eu chorando, aí ele disse assim, moça, que ele me chamava de moça, quando ele estava consciente. Aí ele disse, moça, lhe amarraram. Por que ele ficava amarrado? Porque alguns enfermeiros não tinham paciência com ele. Ele era muito bonzinho, mas os enfermeiros não tinham muita paciência com ele. E como ele ficava agitado, então tinham que amarrar ele. E ele dizia assim, às vezes, quando eu cochilava, que eu acordava, ele dizia, moça, já me amarraram. E nesse dia eu estava chorando muito. E ele perguntou, moça, me amarraram? E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, por que eu estou chorando? Olha a minha vida. Eu já voltei a andar. Dane-se o que eu tenho. Não tem problema. Olha seu Raimundo. Quem é por ele? Ninguém vai visitá-lo. Quem ajuda ele é minha irmã. Quem alimenta ele é minha irmã. E quando a gente sai daqui. Então Deus me mostrando o quanto Ele cuida de mim. O quanto eu sou especial. O quanto eu sou sortuda. Porque as pessoas podem pensar e imaginarem, essa pessoa, Antônia, ou, sei lá, tem um tumor na cabeça. Mas isso não torna uma pessoa mais fraca que a outra. Poxa, é um tumor, tá bom. Tem gente que tem câncer e vive muito bem. Né? Então, assim, isso me ergueu. Eu disse, meu tumor é benigno, eu estou bem, eu estou me recuperando, eu vou parar de chorar. Eu não vou chorar mais, a partir de hoje eu não vou chorar mais. E amanhã eu vou sair do quarto. Foi. No outro dia eu pedi à minha irmã para a gente sair do quarto, para a gente ir para outra parte do hospital, que a gente poderia andar. E desde então eu botei na cabeça que eu só iria melhorar mesmo. Que eu já tinha chorado o que eu tinha para chorar. Que Deus tinha me honrado. Que Nossa Senhora de Fátima tinha me dado 2 grandes milagres pela intercessão dela. Que eu sou um milagre hoje. E a partir de então, eu percebi que Deus vinha me honrando. No outro dia eu mesmo falei que se tem 1% de chance, eu daria 100% de mim. E eu dei.
Eu só precisei de uma fisioterapia, só recebi uma fisioterapia no hospital. Minha fisioterapeuta era minha irmã, que é educadora física, mas que me treinava. E eu fui melhorando cada dia mais. Os médicos foram diminuindo minha medicação, porque no início eu tomava 5 soros por vez. 5, depois quando terminava mais 5, mais 5, mais 5, enfim. E depois eu passei a tomar 6 remédios, 6 comprimidos de uma vez. 6 de manhã, 6 de meio-dia, 6 de tarde, 6 à noite. Depois eu passei a tomar só 2 vezes. E sexta-feira, no dia, eu não sei que dia foi sexta-feira, mas sexta-feira, agora, a minha sogra tinha mandado essa medalhinha para mim, que é de Nossa Senhora das Graças. E ela estava fazendo a novena de Nossa Senhora das Graças para mim. Porque Maria, ela tem muitas aparições, ela tem muitos nomes, mas é Maria, é a nossa mãe. É a mãe que Deus nos entregou na cruz. Então, seja o título de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, ou qualquer outro santo que vocês tenham rezado e entregado a Deus, é Deus quem faz o milagre, é Jesus pela intercessão dele. E minha sogra fez a novena e me deu a medalhinha. E na sexta-feira, no dia de Nossa Senhora das Graças, o neuro chegou, fez todos os procedimentos, todos os testes, e eu passei em todos os testes que ele tinha feito, físico, com os olhos fechados, pedindo equilíbrio, tudo. E ele saiu. Eu estava recebendo, era o meu segundo dia de medicação que estavam mudando para aumentar a minha força, que iam ser 5, então eu acreditava que eu iria sair na terça-feira. E o médico me examinou, saiu, e depois ele retornou para mim, sexta-feira, umas 8h40, umas 7 e pouco, e disse, está aqui a sua alta, pode ir para casa, você está bem. E eu disse, doutor, mas o que é que eu tenho, afinal? Aí ele disse, você tem um tipo de enxaqueca, Antônio, muito forte, fez com que você perdesse por um tempo sua visão, perdesse seu movimento, você vai precisar fazer um tratamento, mas você está bem, pode ir para casa. Você ficou no hospital durante um tempo porque você precisava também, mesmo já recuperando a sua força, andando, a gente precisava diminuir sua medicação para você sair com o mínimo de medicação possível. E realmente eu saí tomando hoje, eu tomo só dois remédios, um diariamente, que é para evitar dor de cabeça, e um se eu vier a ter dor de cabeça. E para honra e glória de Deus, eu venho melhorando, minhas dores de cabeça vêm cessando. Às vezes, muito raro, eu sinto algum incômodo, mas não é dor. E eu só venho melhorando. Então eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus, através da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a minha mãe, que eu tenho muita devoção, que eu amo, que eu venero, que ela nunca vai substituir Jesus Cristo. Ela não quer. Se as pessoas soubessem o amor que Maria tem por a gente. Aos nossos irmãos que não creem na intercessão poderosa de Nossa Senhora, ou que acham que nós católicos, que nós devotos de Nossa Senhora, que nós filhos de Nossa Senhora, queremos substituí-los por Jesus? Não pensem assim. Nós amamos a mãe porque o filho amou primeiro. Nós amamos Maria porque Jesus amou primeiro. Nós cremos na devoção de Maria porque Jesus nos entregou como mãe. E nada melhor do que um colo de mãe. Nada melhor do que o amor de mãe. E há de quem acredita e de quem procura por Nossa Senhora. Eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Eu todos os dias 13 honro, uso branco, não só pela paz mundial, como a maioria das pessoas pensam, mas para que as pessoas saibam que eu sou filha de Nossa Senhora de Fátima, sou devota do Rosário de Nossa Senhora de Fátima e creio no amor dela por a gente e creio
que eu ainda vou conseguir mostrar e transformar a vida de muita gente. Hoje eu posso dizer que sou um milagre. Hoje eu consigo andar, hoje eu consigo levantar, consigo enxergar. E tudo isso eu devo à Virgem de Fátima, à intercessão de Nossa Senhora, a graça alcançada através de Nossa Senhora, pelo poder de Jesus Cristo, seu Filho. Então eu posso sim dizer que sou um milagre.